Olá, estou de volta, sou Cristiana, do curso de Licenciatura em Pedagogia da Uninter, e hoje eu vim apresentar para vocês meu plano de ação com o tema a ceia ou a comunhão, né? Duas formas diferentes para criança entre 6 e 8 anos, que muitas das vezes nessa faixa etária tem curiosidade a respeito do tema. Então eu vim aqui apresentar um pouco e falar um pouco sobre as diferenças e quem pode e quem não pode participar. Bom, a Santa Ceia, né, para os evangélicos ou comunhão para os católicos, ela é uma celebração representando o corpo e o sangue de Cristo, né? Então ela tem uma importância dentro dessas igrejas, que é trazer à memória um acontecimento marcado e registrado na Bíblia, que foi a crucificação de Cristo e a última ceia, né, que ele fez com seus discípulos. Então, como ela surgiu? Bom, ela surgiu de acordo com a própria Bíblia, né? O próprio Jesus disse que essa celebração deveria ser feita em memória dele. Então, essa celebração já era feita, mas de uma forma diferente, e após essa ceia que foi feita na Páscoa, né, por Jesus com seus discípulos, ela passou a ser celebrada dessa forma, onde o pão, no caso dos católicos, a hóstia é representando o corpo dele, o corpo de Cristo, de Jesus, e o sangue é representado pelo vinho ou pelo suco de uva, que é usado na maioria das igrejas evangélicas. Então, esse plano de ação, embora esteja falando de um tema relacionado à religião, ele está dentro da BNCC, onde o assunto aqui é falar sobre ensino religioso. Então, dentro da BNCC, ele aborda as seguintes competências: identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gestos, gostos em diferentes espaços. Reconhecer os diferentes espaços de convivência. Exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes culturas, tradições e expressões religiosas, que aqui no caso seria então o pão ou a hóstia e o vinho ou o suco. Identificar significados atribuídos a este alimento e em diferentes manifestações e tradições religiosas. Então, está totalmente dentro da BNCC, não quero trazer aqui, né, nada fora do que é estabelecido na BNCC, que é o intuito do professor. Então agora eu vou falar para vocês então um pouco da diferença entre elas. Bom, na igreja evangélica, as crianças não podem tomar Santa Ceia. Embora eu esteja falando para crianças entre 6 a 8 anos, menores de 10 anos não são permitidos se batizarem na igreja evangélica. E na igreja evangélica só é permitido tomar a Santa Ceia depois de ser batizado. Bom, já na igreja católica, uma criança ela só pode participar da comunhão, que é o termo usado por eles, depois de fazer a catequese. Essa catequese é uma preparação onde ela vai estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vai aprender histórias por fora, com livros e revistas, né? E através dessa preparação, que é como se fosse uma escola, né? Que eles têm um período de 2 anos para concluir, eles podem, então, assim, participar da sua primeira comunhão depois de se confessarem. Já para crianças que não foram batizadas como bebês, né? Pela Igreja Católica, essas crianças elas poderão sim tomar a comunhão depois que fizerem a catequese e durante essa catequese ela será batizada. Então aí depois, ao concluir, ela também pode tomar a comunhão. Então, somente depois desse ponto entre a Igreja Católica, que é a partir dos 9 anos, mas com um período de preparação, será lá por 11 anos, né? Que a criança vai poder participar da comunhão. Na Igreja Evangélica, após ser batizado, que é a partir dos 10 anos.
Mas esse batismo é de livre e espontânea vontade da criança. Se ela quiser se batizar, ela pode se batizar e tomar a ceia. Se ela não quiser se batizar, ela não será forçada. Antes que haja mal entendido, na Igreja Católica ela também não é forçada. Quem leva isso e auxilia nisso são os pais. Agora no momento da comunhão ou da Santa Ceia. O culto da Santa Ceia na Igreja Evangélica, ele é um culto basicamente normal, como qualquer outro culto, só que em determinado momento do culto, os louvores ficam um pouco mais voltados para este momento, a palavra é lida, né? A palavra da Bíblia é lida, e então é celebrado a Santa Ceia. Na mesa da Santa Ceia é preparado todo o banquete, todo o pão e o suco. A maioria das igrejas evangélicas é servido suco. E aí, então, o pastor, ele convida alguns obreiros, né? São presbíteros, evangelistas e membros mais chegados a ele, né? Na direção da igreja, para estar ajudando ele neste momento de servir. Em algumas igrejas, as mulheres servem o pão e os homens servem o suco. Já na Igreja Católica é diferente. A comunhão é servida somente pelo padre. Então, neste momento, outra coisa importante, o culto, né, ou a celebração que tem no dia da comunhão, ele é todo voltado para a comunhão. Então, há várias músicas, várias leituras, né, e na hora as pessoas formam uma fila, que vocês já devem ter visto, talvez eu coloque uma fotinha por aqui em algum lugar. As pessoas formam uma fila e o padre molha a hóstia no vinho e as entrega. Então a pessoa, na hora que recebe, diz amém. Agora, o porquê da importância dessa celebração. Além de ser uma coisa que foi mencionada por Jesus na Bíblia, essa celebração ela tem a importância de trazer à mente do fiel o seu ato de amor na cruz, né? Lembrando do amor ao próximo, do amor entre eles e mantendo, como o próprio nome já diz, a comunhão, né? E com relação à Igreja Evangélica, a Igreja Evangélica ela tem uma forte crença de que essa celebração ela aumenta a força do fiel naquele momento em que ele lembra do amor, né, de que o porquê aquilo está sendo serviço, representando o corpo e o sangue de Cristo, através de um sacrifício de alguém de que ele não nos conhecia. O ponto principal dessa celebração, eu queria relatar que o ponto principal dessa celebração assim, para essa aula, né, porque eu não estou ensinando a religião, estou querendo mostrar o que tem por trás aqui de acordo com a BNCC. Então, o ponto que eu queria relatar aqui, que é para as crianças entre 6 e 8 anos, é que o importante é que haja amor, respeito pela crença do outro, pela tradição do outro, né? E fé. Porque se não houvesse a fé e o amor, acredito que seria inútil celebrar tal momento. Acho que seria uma festa, uma celebração inútil, porque a base dela é a fé em Jesus, na palavra, né, na Bíblia, e o amor, que é demonstrado em Jesus e demonstrado pelo próximo, né? Que devemos demonstrar pelo próximo. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, né? Eu vou colocar algumas fotos também sobre essa celebração, né? Espero que as crianças tenham entendido um pouco, né? Então, se você é criança, está assistindo com seu pai, com sua mãe, e você gostaria de participar deste momento de celebração, se você for católico, faça a catequese, siga direitinho e poderá participar. Se você for evangélico e tiver mais de 10 anos, você pode conversar com seus pais e eles irão estar em contato com o seu pastor ou ao membro da sua igreja que esteja mais próximo ao pastor. Então, antes de terminar, eu gostaria de dizer que foi um pouco difícil para mim gravar esse vídeo, porque como sendo eu evangélica, falar desse tema me deixou um pouco emocionada. Então, eu espero que vocês gostem e até mais! Oi, pessoal, eu esqueci de ressaltar alguns pontos importantes, como
por que as crianças menores não podem tomar a ceia ou a comunhão. Para a Igreja Católica, elas não podem tomar porque ainda não passaram pela catequese, então elas não têm o conhecimento da Bíblia nem o do porquê tomar a comunhão. Já para a Igreja Evangélica, elas são muito pequenas e não têm discernimento, conhecimento para entender o motivo pelo qual é comemorado. Então, basicamente, as duas têm a mesma mentalidade, né? E para os adultos, eles podem tomar desde que estejam dentro dessas regras. Adultos que não são batizados, no caso da Igreja Evangélica, não podem tomar a Santa Ceia. E os adultos que são da Igreja Católica, que têm interesse em tomar, eles não podem tomar sem fazer também uma catequese voltada para adultos, que é um pouco diferenciada, mas em suma se aprende a mesma coisa, tá bom? Ah, outra coisa, ai, quase esqueci de falar. Outra coisa, o pão, o suco, ou o vinho e a hóstia, eles não são oferecidos às crianças depois de terminada a celebração. Porque a partir do momento que ele é orado e consagrado com esse intuito, né, de ser o corpo e o sangue de Cristo, eles deixam de ser simplesmente um alimento como qualquer outro e passa a ser uma coisa sagrada. Então, foi por esse motivo também que eu escolhi falar sobre esse tema, porque ele se encaixa na parte de alimentos sagrados descrito na BNCC. Então é isso aí, gente. Obrigado. Tchau.